Era uma manhã abafada de março em Campinas, quando Marta, aos 63 anos, fechou a porta do pequeno apartamento onde havia passado mais de 3 décadas criando a filha sozinha. O silêncio do corredor contrastava com o papel branco colado na madeira, um aviso seco informando que ela tinha apenas 48 horas para sair. Não houve conversa longa nem explicações. Paula, 34 anos, empresária recém-casada, decidiu que a presença da mãe já não cabia em sua nova vida organizada. Marta colocou algumas roupas numa bolsa simples, conferiu o dinheiro que tinha, apenas R$ 120, e sentiu a dor conhecida nas mãos inchadas pela artrite. Cada passo até o elevador parecia mais pesado que o anterior. Não houve gritos, vizinhos curiosos ou escândalo. Ainda assim, a humilhação foi completa, porque veio de onde ela menos esperava. Ao sair para a rua, o sol queimava o asfalto e os olhos. Marta respirou fundo, sem saber para onde ir, apenas com a certeza amarga de que havia perdido o lar, a dignidade e o lugar que acreditava ter na própria família. Sem rumo definido, Marta caminhou por quase 1 hora pelas ruas de Campinas. O peso da bolsa no ombro parecia aumentar a cada esquina, não pelo que havia dentro, mas pelo que ela deixara para trás. O corpo cansado pedia descanso, mas a mente não permitia parar. Bancos de praça estavam ocupados, portas de prédios fechadas, olhares apressados desviavam dela como se fosse invisível. Pela primeira vez em muitos anos, Marta sentiu medo do cair da noite. Quando o sol começou a baixar, ela se aproximou da antiga rodoviária, um prédio envelhecido que já não recebia ônibus havia tempos. O movimento constante de pessoas oferecia uma falsa sensação de segurança. Marta sentou-se em um banco de concreto, frio e manchado, e ali ficou, observando a vida passar. O dinheiro no bolso parecia pouco até para uma refeição simples, e a ideia de gastar metade dele em um prato de comida a deixava angustiada. Preferiu comprar apenas uma garrafa de água. À medida que a noite avançava, o vento esfriou e a dor nas mãos se intensificou. Os dedos rígidos mal obedeciam aos comandos. Marta tentou massageá-los, mas sentia pontadas que subiam pelos braços. A artrite, que durante anos fora apenas um incômodo, agora parecia um castigo. Ela pensou em Paula, não com raiva naquele momento, mas com uma confusão profunda de sentimentos. Criar a filha sozinha, abrir a mão de sonhos, de um casamento estável, de conforto. Nunca imaginou que terminaria assim, sentada em um banco, sem endereço. Por volta das 11 da noite, a febre começou. Primeiro veio um calor estranho no rosto, depois calafrios. Marta se encolheu, abraçando a própria bolsa como se fosse um escudo. O barulho distante de carros e vozes misturava-se ao som acelerado de sua respiração. Pensou em procurar um hospital, mas o medo de ser tratada como mais um número, ou pior, como alguém indesejada, a paralisou. Além disso, não sabia explicar onde morava, porque naquele instante não morava em lugar algum. As horas passaram lentamente. Cada minuto parecia se arrastar. À meia-noite, Marta sentiu o estômago vazio reclamar, mas não havia lágrimas para isso. As lágrimas vieram quando ela percebeu que não tinha para quem ligar. Não queria incomodar antigas vizinhas, sentia vergonha de antigos conhecidos. O isolamento, mais do que a fome ou o frio, doía de forma silenciosa e profunda. Às 2 da manhã, a rodoviária estava quase vazia. Um casal discutia em voz baixa próximo a uma lanchonete fechada. Um homem dormia estendido no chão com um cobertor fino. Marta olhou ao redor e teve a clara sensação de que havia descido vários degraus na vida em apenas um dia. A febre aumentava, a cabeça girava e pensamentos sombrios começaram a surgir. Pela primeira vez, ela se perguntou se iria morrer ali, sem que ninguém soubesse seu nome. Foi então que, às 2h17 da madrugada,
Marta fez algo que não fazia havia muito tempo. Não foi um gesto dramático, nem acompanhado de palavras bonitas. Apenas fechou os olhos, apoiou as mãos doloridas sobre o colo e falou em voz baixa, quase um sussurro: Jesus, se o Senhor ainda me vê, não me deixe morrer aqui. Não prometeu mudanças, não pediu vingança, não exigiu respostas. Foi uma oração simples, nascida do cansaço e do medo. Depois disso, nada extraordinário aconteceu. Nenhuma luz apareceu, nenhum som rompeu o silêncio da noite. O vento continuou frio, a dor continuou ali. Ainda assim, algo diferente ocorreu dentro dela. O coração que batia acelerado começou a se acalmar. A respiração ficou mais profunda. A febre parecia menos opressiva. Era como se, em meio àquela situação humilhante, uma presença silenciosa dissesse que ela não estava completamente sozinha. Marta permaneceu sentada por mais algum tempo, com os olhos fechados. Pensamentos que antes vinham como ataques, agora se organizavam de forma mais lenta. Lembrou-se da infância simples, das idas à igreja com a mãe, das canções que falavam de cuidado e abrigo. Não sentiu alegria, mas sentiu algo que há horas não sentia. Um alívio discreto, quase tímido. A sensação não apagava a realidade, mas tornava possível suportá-la. Pouco depois, o cansaço venceu. Marta adormeceu sentada, com a cabeça levemente inclinada para o lado. O sono foi profundo e sem sonhos, algo raro para alguém tão aflita. Por algumas horas, o corpo descansou, mesmo naquele banco duro. O barulho da cidade pareceu distante, como se estivesse em outro lugar. Quando acordou, ainda estava escuro, mas o pior da febre havia passado. As mãos continuavam inchadas, porém a dor não era tão intensa quanto antes. Marta olhou ao redor, confusa por alguns segundos, até lembrar-se de tudo. O medo voltou, mas não com a mesma força. Havia uma estranha clareza em sua mente. Ela sabia que o dia seguinte não seria fácil, mas também sentia que ainda havia um amanhã. O céu começou a clarear aos poucos, anunciando o início de um novo dia. Pessoas começaram a circular novamente pela rodoviária. Funcionários de limpeza, vendedores abrindo pequenas barracas. Marta se levantou com dificuldade, sentindo as pernas rígidas. Cada movimento exigia esforço, mas ela conseguiu ficar de pé. Olhou para o banco onde havia passado a noite e sentiu vergonha, mas também gratidão por ainda estar viva. Sem saber exatamente por quê, Marta decidiu que não ficaria ali. Algo dentro dela dizia para seguir em frente, mesmo sem direção clara. Ajustou a bolsa no ombro, respirou fundo e deu alguns passos. O futuro continuava incerto, a dor ainda existia, e a ferida da rejeição estava longe de cicatrizar. Ainda assim, aquela noite, a mais escura de sua vida, não havia terminado em desespero total. Ela não tinha casa, não tinha dinheiro suficiente, não tinha garantias. Mas tinha atravessado a madrugada mais difícil sem morrer, sem enlouquecer, sem perder completamente a fé. E, para alguém que havia sido expulsa do próprio lar poucas horas antes, isso já era mais do que imaginava ser possível. O amanhecer chegou sem pressa, espalhando uma luz pálida sobre o concreto da antiga rodoviária. Marta caminhou alguns metros até uma mureta e sentou-se novamente, sentindo o corpo pesado, mas estranhamente mais desperto. As mãos ainda estavam inchadas, porém algo havia mudado. Ao tentar fechá-las, percebeu que os dedos obedeciam um pouco mais. Não era cura, ela sabia disso. Ainda assim,
a diferença era real o suficiente para chamar sua atenção. Na noite anterior, mal conseguia segurá-los juntos. Agora, conseguia apertar levemente a bolsa. Enquanto observava pessoas apressadas indo para o trabalho, Marta sentiu um misto de confusão e cautelosa esperança. Pensou se aquilo não era apenas efeito do descanso, mas no fundo, sabia que algo diferente havia acontecido. Não se empolgou. A vida havia lhe ensinado a não criar expectativas altas demais. Mesmo assim, aquele pequeno alívio físico trouxe algo que ela não sentia desde o dia anterior: disposição para seguir. Pouco depois das 7 da manhã, um homem de aparência simples aproximou-se. Vestia camisa clara, calça gasta e carregava um saco de papel. Sem dizer palavra, colocou ao lado de Marta um copo de café ainda quente e um pão francês. Antes que ela pudesse agradecer, ele apenas fez um gesto discreto com a cabeça e seguiu andando, misturando-se à multidão. Marta ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ninguém costumava notar sua presença, muito menos oferecer algo sem pedir nada em troca. Ela segurou o copo com cuidado. As mãos, ainda sensíveis, não tremeram como antes. Bebeu o café lentamente, sentindo o calor descer pela garganta e aquecer o estômago vazio. O pão parecia simples, mas naquele momento tinha gosto de sustento e dignidade. Marta fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Não chorou. Apenas agradeceu em silêncio, com uma reverência interna que não precisava de palavras. Depois de comer, levantou-se e decidiu procurar ajuda. Caminhou algumas quadras até encontrar um pequeno posto de assistência social, indicado por uma placa desbotada. Lá, uma funcionária a ouviu com atenção incomum. Marta contou sua história sem exageros, sem dramatizar. Falou da expulsão, da noite passada ao relento, da dor constante. Ao contrário do que temia, não foi tratada com impaciência. A mulher anotou algumas informações e fez uma ligação rápida. Cerca de 40 minutos depois, um carro simples chegou. Um voluntário explicou que havia um abrigo comunitário mantido por uma igreja no bairro vizinho. Não prometeu conforto, apenas um lugar limpo, comida e acompanhamento básico. Marta entrou no carro com receio, mas também com a sensação de que aquela manhã estava sendo diferente de tudo que imaginara ao acordar no banco de concreto. O abrigo funcionava em uma casa antiga, de muros altos e pintura clara. Ao entrar, Marta sentiu o cheiro de comida sendo preparada e ouviu vozes femininas conversando baixo. Foi recebida por uma senhora de semblante firme que explicou as regras com clareza: respeito, horários, colaboração no que fosse possível. Nada de perguntas invasivas, nada de julgamentos. Cada mulher ali tinha sua própria história, e todas eram tratadas como adultas, não como fardos. Marta foi levada a um quarto simples, dividido com outras 3 mulheres idosas. Camas alinhadas, lençóis limpos, uma janela pequena deixando entrar a luz da manhã. Sentou-se na beira da cama e passou a mão pelo colchão, como se quisesse confirmar que aquilo era real. Não era luxo, mas era abrigo. Pela primeira vez, desde que saíra de casa, sentiu segurança suficiente para relaxar os ombros. Durante o almoço, conheceu outras mulheres. Havia histórias parecidas. Uma fora abandonada pelos filhos após a venda da casa. Outra perdera tudo depois de uma separação tardia. Outra simplesmente fora esquecida pela família. Não havia competição de sofrimento.
havia reconhecimento mútuo. Marta percebeu que não estava sozinha em sua dor, e isso, de alguma forma, tornava tudo mais suportável. À tarde, uma voluntária levou Marta para uma consulta básica. Mediram sua pressão, avaliaram as mãos, perguntaram sobre a artrite. O diagnóstico não mudou, mas a atenção foi diferente do que ela costumava receber. Recebeu orientações simples, compressas mornas e a promessa de acompanhamento regular. Nada milagroso, nada instantâneo. Ainda assim, quando voltou ao abrigo, percebeu que as mãos doíam menos do que pela manhã. Sentada no quintal, observando o céu claro, Marta refletiu sobre o dia. Em menos de 24 horas, havia passado da humilhação absoluta a pequenos gestos de cuidado. Um café, um pão, um quarto, um nome chamado com respeito. Não sabia o que viria depois. A relação com a filha continuava rompida, o futuro financeiro inexistente. Porém, algo dentro dela começava a se reorganizar. Naquela noite, antes de dormir, Marta fez outra oração. Não pediu grandes mudanças, apenas agradeceu pelo dia e pediu força para o próximo. Ao deitar-se, sentiu uma paz discreta, semelhante à da madrugada anterior, mas agora acompanhada de fatos concretos. O primeiro sinal não fora espetacular, mas havia sido suficiente para mostrar que, mesmo depois de perder tudo, ela ainda podia ser vista, acolhida e sustentada passo a passo. Os dias no abrigo começaram a criar um ritmo próprio. Marta acordava cedo, sempre antes das outras, não por obrigação, mas por hábito. O corpo ainda doía, principalmente nas mãos e nos joelhos. Porém, a dor já não a dominava como antes. Havia algo diferente em sua disposição. Mesmo sem perceber, ela deixara de contar as horas com ansiedade. Agora, cada manhã vinha acompanhada de uma pergunta silenciosa: o que posso fazer hoje? No início, limitava-se a pequenas tarefas. Limpava as mesas após o café, organizava cadeiras, ajudava a separar roupas doadas. Não era cobrada, mas insistia em colaborar. Sentia que, ao mover as mãos, mesmo com dificuldade, recuperava algo que lhe fora tirado junto com a casa: a utilidade. As voluntárias notaram seu esforço e passaram a confiar nela. Ninguém a tratava como vítima permanente, e isso mexeu profundamente com sua forma de se enxergar. As tardes eram mais silenciosas. Algumas mulheres dormiam, outras conversavam em pequenos grupos. Marta costumava sentar-se perto da janela com um pano úmido nas mãos, seguindo as orientações recebidas. Observava o movimento do quintal e, aos poucos, começou a ouvir as histórias das outras idosas com mais atenção. Percebeu que cada uma carregava feridas próprias, muitas delas invisíveis. Aquilo a fez parar de repetir mentalmente a própria injustiça. Pela primeira vez, o pensamento não girava apenas em torno da rejeição da filha. As orações coletivas aconteciam 3 vezes por semana. Marta participava em silêncio, sem liderar, sem falar muito. Escutava. Em algumas noites, palavras simples ditas por outras mulheres pareciam atravessá-la com mais força do que qualquer discurso. Não eram promessas de riqueza ou retorno imediato. Falavam de resistência, de dignidade, de continuar mesmo quando nada fazia sentido. Aos poucos, a revolta que Marta sentia foi cedendo espaço a algo mais difícil de definir. Ela ainda pensava em Paula. A dor da expulsão não desapareceu, mas mudou de forma. Em vez de raiva constante, surgiram perguntas incômodas.
Onde havia falhado? Em que momento a relação se tornara tão dura? Marta percebeu que durante anos vivera apenas para a filha, anulando desejos e limites. Não se culpava totalmente, mas começava a enxergar que aquela dependência emocional também havia construído o abismo entre elas. Enquanto isso, sem que Marta soubesse, a vida de Paula começava a desmoronar. O negócio, que parecia promissor, sofreu perdas rápidas. Um contrato importante foi cancelado. Fornecedores pressionaram. Clientes desapareceram. Em menos de 6 meses, as dívidas ultrapassaram R$290 mil. O casamento, sustentado mais por aparência do que por parceria real, ruiu junto com a estabilidade financeira. Paula se viu sozinha em um apartamento grande demais e silencioso demais. No abrigo, as semanas passavam e Marta notava mudanças sutis no próprio corpo. As mãos ainda inchavam, mas os episódios de dor intensa tornaram-se menos frequentes. Já conseguia segurar objetos com mais firmeza, dobrar roupas sem parar a cada poucos minutos. As consultas de acompanhamento não explicavam completamente a melhora. Os profissionais falavam em adaptação, resposta ao cuidado contínuo. Marta apenas aceitava, sem discutir. Mais profunda do que a melhora física era a transformação interna. Ela começou a ouvir mais e falar menos. Quando alguma mulher chegava ao abrigo em prantos, Marta se sentava ao lado, não para aconselhar, mas para permanecer. Descobriu que o simples fato de não ir embora já era uma forma de ajuda. Essa postura silenciosa passou a ser reconhecida pelas outras. Algumas a procuravam para orar juntas, outras apenas para dividir o peso do dia. Certa noite, após uma conversa mais longa, Marta percebeu algo que a surpreendeu. Já não desejava vingança, nem reconhecimento da filha. O que antes parecia essencial, agora soava pequeno. Ela queria apenas continuar inteira, não permitir que a humilhação definisse o fim da própria história. Essa conclusão não veio como alívio imediato, mas como decisão firme. Quando se deitou naquela noite, Marta sentiu que algo havia se deslocado dentro dela. A rejeição ainda existia, a incerteza também. Porém, a identidade de mulher descartada começava a perder força. Em seu lugar, surgia uma Marta mais silenciosa, mais firme, construída não pela perda, mas pela escolha diária de permanecer de pé. Ela não sabia que o caminho ainda exigiria confrontos difíceis. Não imaginava que a filha voltaria a cruzar seu caminho em circunstâncias dolorosas. Mas naquele momento, uma mudança essencial já havia ocorrido. Marta deixara de esperar que alguém lhe devolvesse valor. Pela primeira vez em muito tempo, ela começava a reconstruí-lo por dentro. A chegada de Paula ao abrigo não foi anunciada. Numa tarde nublada, enquanto Marta ajudava a organizar caixas de doações no depósito, uma das voluntárias chamou seu nome com cuidado. O tom da voz não era alarmado, mas carregava algo diferente. Marta enxugou as mãos no avental e caminhou até a sala simples da frente. Ao atravessar a porta, viu a filha sentada em uma cadeira de plástico, os ombros caídos, o olhar perdido no chão. Por um instante, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Paula estava diferente. As roupas elegantes haviam sido substituídas por algo comum, amarrotado. O cabelo, antes sempre impecável, estava preso de qualquer jeito. Não havia maquiagem escondendo o cansaço. Marta sentiu o peito apertar, não de raiva, mas de um reconhecimento silencioso. Aquela mulher diante dela não era a empresária confiante que a expulsara de casa. Nenhuma das duas falou imediatamente. O silêncio foi longo, pesado, quase constrangedor.
Paula foi a primeira a levantar os olhos. Não pediu desculpas, não explicou. Disse apenas que precisava de ajuda. A voz saiu baixa, sem firmeza, como se cada palavra exigisse esforço. Marta ouviu sem interromper. Antigamente, teria corrido para abraçar a filha, para proteger, para resolver. Desta vez, permaneceu onde estava. Marta respirou fundo antes de responder. Não havia ensaiado aquela conversa, mas sabia o que não faria. Não fingiria que nada havia acontecido. Com voz calma, explicou que o abrigo tinha regras e que ela mesma estava ali sob essas condições. Paula não receberia tratamento especial. Se quisesse ficar, teria de respeitar horários, colaborar com trabalho voluntário e ser honesta sobre sua situação. Não como filha privilegiada, mas como alguém em reconstrução. Paula ouviu tudo em silêncio. A princípio, pareceu incomodada. A postura rígida denunciava orgulho ferido. Por alguns segundos, Marta acreditou que a filha se levantaria e iria embora. Mas algo se quebrou naquele momento. Paula sentiu devagar, como quem não tem mais forças para discutir. Disse que aceitava. Não porque concordasse totalmente, mas porque não tinha alternativas. Os primeiros dias de convivência foram difíceis. O abrigo, que para Marta se tornara espaço de equilíbrio, transformou-se em território de tensão silenciosa. As duas dividiam o mesmo espaço, mas evitavam conversas longas. Os olhares se cruzavam com cautela. Paula demonstrava impaciência com tarefas simples, reclamava do cansaço, da comida, da falta de privacidade. Marta observava tudo sem intervir, lutando contra o impulso antigo de justificar a filha diante dos outros. Com o passar das semanas, a rotina começou a impor seus próprios ensinamentos. Paula foi designada para ajudar na cozinha e na organização de doações. No início, fazia tudo com má vontade, como se estivesse sendo punida. Porém, o contato diário com mulheres em situação pior do que a sua começou a produzir fissuras em sua armadura. Histórias de abandono, doenças, perdas acumuladas confrontavam sua própria narrativa de injustiça pessoal. Certa tarde, Paula voltou da cozinha chorando. Não foi Marta quem a consolou, mas uma das idosas recém-chegadas, que lhe contou como perdera contato com os filhos havia mais de 10 anos. Paula ouviu em silêncio. Naquela noite, pela primeira vez, sentou-se ao lado da mãe no quintal, sem acusações. Não pediu perdão. Também não se defendeu. Apenas permaneceu ali. Marta sentia a dor antiga se reativar em pequenos gestos, em lembranças repentinas. Às vezes, precisava se afastar para não dizer coisas que não ajudariam. Outras vezes, sentia compaixão genuína pela filha quebrada. A diferença era que agora havia limites. Não sacrificava mais a própria estabilidade emocional para manter a paz. Esse equilíbrio frágil exigia esforço diário. Com o tempo, Paula começou a mudar a postura. Passou a chegar cedo às tarefas, a ouvir mais, a reclamar menos. Não se tornou outra pessoa de repente, mas demonstrava sinais claros de cansaço do próprio orgulho. Em conversas breves, revelou a extensão das perdas financeiras, o fim do casamento, o medo constante de não conseguir recomeçar. Marta ouvia sem oferecer soluções prontas, apenas escutava. O abrigo também observava. As voluntárias notaram a transformação gradual de ambas. Marta, antes retraída, mostrava firmeza serena. Paula, antes defensiva, começava a aceitar orientações. Não havia reconciliação completa, mas havia movimento. Cada pequeno gesto carregava um peso simbólico maior do que parecia. Uma noite, após uma reunião simples de oração,
Paula permaneceu sentada enquanto as outras se dispersavam. Chamou a mãe pelo nome, não como costumava fazer antes, mas com um cuidado novo. Disse que não sabia pedir perdão direito, que não tinha palavras bonitas, mas que reconhecia ter sido cruel. Marta sentiu o impacto daquelas frases como um choque contido. Não respondeu imediatamente. O silêncio voltou, mas desta vez não era vazio. Quando falou, Marta não mencionou o passado em detalhes. Disse apenas que a dor não desaparecia de um dia para o outro, mas que estava disposta a caminhar sem ódio. Não prometeu esquecer. Prometeu não destruir o que ainda podia ser construído. Paula chorou em silêncio, sem abraços, sem cena. Pela primeira vez, não havia exigência de resposta imediata. Naquela noite, Marta demorou a dormir. Sentia-se exausta, mas consciente de que algo havia sido deslocado de forma definitiva. A filha não voltara como vencedora, nem como criança indefesa. Voltara como alguém em ruínas, obrigada a confrontar a própria história. Marta, por sua vez, não era mais a mulher descartada à espera de reparação. Era alguém capaz de acolher sem se anular. O retorno inesperado não trouxe conforto imediato. Trouxe confronto, tensão e escolhas difíceis. Mas também abriu um caminho novo, onde o amor não precisava mais se confundir com submissão. No abrigo simples, entre regras claras e tarefas comuns, mãe e filha iniciavam um processo lento, real e profundamente humano de reconstrução. Em meio a uma rotina que ela jamais imaginara viver. O corpo, antes acostumado a agendas cheias e decisões rápidas, agora respondia de forma imprevisível. Enjoos frequentes, cansaço constante e noites mal dormidas tornavam cada dia mais pesado. No abrigo, ninguém a tratava como frágil, mas todos observavam com atenção. As tarefas foram adaptadas, sem privilégios excessivos, apenas com cuidado. Paula aprendeu a aceitar ajuda sem sentir que isso diminuía seu valor. Marta acompanhava tudo à distância, com um olhar atento, porém contido. Não fazia cobranças, não dava ordens, oferecia presença. Em algumas manhãs, preparava um chá simples e deixava sobre a mesa antes de sair para suas atividades. Em outras, apenas perguntava se a filha havia dormido bem. Gestos pequenos, sem discursos, sem cobranças emocionais. A relação entre as duas se sustentava nesse novo equilíbrio silencioso. No 6º mês de gestação, os exames começaram a mostrar sinais de alerta. A pressão de Paula oscilava e os médicos recomendaram acompanhamento mais frequente. O histórico de estresse recente preocupava. Paula ouviu as orientações com seriedade, pela primeira vez, sem tentar controlar tudo sozinha. Aceitou repouso quando necessário, reduziu o ritmo e passou a seguir as recomendações com disciplina. O medo já não vinha acompanhado de negação, mas de responsabilidade. Marta, por sua vez, sentia-se dividida entre a calma construída nos últimos meses e a apreensão natural de quem observa a filha enfrentar algo maior do que ela mesma. Em silêncio, retomou o hábito de orar todos os dias. Não por soluções rápidas, mas por clareza e firmeza. Sabia que aquela fase não permitiria improvisos. A vida estava em jogo, e isso tornava tudo mais sério. No início do 7º mês, numa madrugada chuvosa, Paula acordou com dores intensas. A princípio tentou ignorar, acreditando serem contrações leves. Com o passar das horas, a dor aumentou e veio acompanhada de sangramento. O pânico ameaçou tomar conta, mas as mulheres do abrigo agiram rápido. Uma ambulância foi chamada
e Paula foi levada ao hospital público mais próximo. Marta seguiu logo atrás, sentindo o coração apertado, mas mantendo o controle exterior. No hospital, o tempo perdeu forma. Paula foi levada às pressas para exames. Médicos e enfermeiros circulavam com rapidez, trocando informações técnicas que Marta mal conseguia acompanhar. Disseram que o parto seria antecipado, que havia risco, que seria necessário uma cesariana de emergência. Marta sentia, sem questionar, sem interferir. Apenas aguardava. Enquanto a filha era preparada para a cirurgia, Marta se sentou em uma cadeira dura no corredor branco. Ali permaneceu. As mãos, que meses antes mal fechavam, agora estavam firmes, entrelaçadas em oração silenciosa. Não pediu garantias, não barganhou. Apenas repetia em pensamento que a vida não estava fora de controle, mesmo quando tudo parecia assim. As horas se arrastaram. O relógio marcava 9 horas desde que haviam chegado ao hospital. Marta não se levantou, não se distraiu com o telefone, não conversou com ninguém. Permanecia ali, inteira naquele momento. Quando finalmente o médico saiu da sala cirúrgica, o rosto sério fez o coração de Marta acelerar. O bebê havia nascido prematuro, com pouco mais de 2 quilos. Precisaria de cuidados especiais, mas estava vivo. A notícia atravessou Marta como um impacto contido. Sentiu as pernas tremerem, os olhos marejarem, mas não caiu. Agradeceu com um aceno silencioso, como se cada gesto precisasse ser contido para não transbordar. Paula ainda estava em recuperação, mas havia passado bem pela cirurgia. O perigo imediato havia sido superado, embora os dias seguintes exigissem atenção constante. Quando finalmente pôde ver a filha, Paula chorava. Não era um choro descontrolado, mas profundo, vindo de um lugar que não buscava consolo imediato. Marta aproximou-se da cama, segurou-lhe a mão com cuidado. Paula apertou os dedos da mãe e, pela primeira vez desde que chegara ao abrigo, falou sem defesas. Disse que havia sentido medo de morrer, medo de perder o bebê, medo de nunca ter aprendido a viver direito. Marta não respondeu com conselhos, apenas disse que estava ali. Aquela frase simples, dita sem dramaticidade, parecia carregar mais peso do que qualquer explicação. Paula fechou os olhos, respirou fundo e chorou mais um pouco. O arrependimento desta vez não vinha acompanhado de justificativas. Era cru, direto, sem expectativa de absolvição imediata. Nos dias seguintes, Paula visitava o bebê na incubadora com cuidado quase reverente. Cada movimento era observado, cada respiração um alívio. Marta acompanhava quando podia, respeitando os limites do hospital. A cada visita, algo se reorganizava silenciosamente dentro de ambas. Não havia euforia, apenas uma consciência clara de que a vida havia imposto uma pausa obrigatória. Foi naquele corredor, entre visitas controladas e noites mal dormidas, que Paula tomou uma decisão interna. Não a anunciou como promessa solene, não fez discursos. Apenas começou a agir diferente. Passou a ouvir mais, a perguntar antes de decidir, a reconhecer limites. Disse à mãe que não queria voltar a ser quem era antes. Não sabia ainda quem se tornaria, mas sabia quem não queria mais ser. Marta ouviu em silêncio, sentindo um peso antigo se desprender lentamente. Não havia garantia de que tudo seria fácil a partir dali, mas havia algo novo, concreto, nascido não de palavras bonitas,
mas de uma prova dura demais para ser ignorada. A vida havia sido colocada em risco, e isso mudara o eixo de tudo. Quando finalmente deixaram o hospital, dias depois, Marta caminhava ao lado da filha com passos firmes. O bebê ainda exigiria cuidados, o futuro ainda era incerto. Porém, aquela prova havia selado algo irreversível. Não era o fim da dor, mas o início de uma transformação real, construída no limite entre o medo e a responsabilidade. O primeiro ano após o nascimento do bebê foi marcado por silêncio, rotina e pequenas vitórias quase invisíveis. Nada aconteceu de forma repentina. Não houve anúncio público, nem reconhecimento externo imediato. O que existiu foi constância. Paula passou a dividir o tempo entre os cuidados com a filha, o trabalho voluntário no abrigo e cursos básicos oferecidos por instituições sociais do bairro. Recebia um salário mínimo por meio de um programa de reinserção, suficiente apenas para o essencial. Pela primeira vez, não reclamava disso. Marta acompanhava tudo com atenção serena. O corpo respondia de maneira surpreendente. As dores da artrite tornaram-se cada vez mais espaçadas. Em consultas de rotina, os médicos observavam melhora consistente nos exames. Nenhum tratamento havia sido alterado de forma significativa. Falavam em resposta ao cuidado contínuo, redução de estresse, fatores emocionais. Marta não discutia. Apenas aceitava os dados como confirmação do que sentia diariamente. Acordava com menos rigidez. Conseguia realizar tarefas longas sem interrupções. Dormia melhor. O abrigo também começava a mudar. O fluxo de mulheres idosas aumentava e os recursos eram sempre limitados. Marta passou a organizar pequenas planilhas de controle, algo que aprendera anos antes ao administrar a própria casa. Não era nada sofisticado, mas trazia ordem. Outras voluntárias passaram a confiar nela para decisões práticas. Marta não buscava liderança, mas exercia influência natural. Sua presença constante, sem drama, sem necessidade de destaque, criava estabilidade. Com o tempo, pequenas doações começaram a chegar. R$ 50 aqui, 100 ali. Pessoas que ouviam histórias de mulheres acolhidas se sensibilizavam. Não eram grandes quantias, mas somadas permitiram melhorias básicas. Colchões novos, remédios, consertos urgentes. Marta fazia questão de registrar cada centavo. Transparência virou regra silenciosa. Aquilo gerava confiança. Paula observava tudo de perto. A convivência com a mãe, agora sem disputas emocionais, revelava uma mulher que ela nunca havia enxergado por completo. Não a mãe sacrificada e silenciosa de antes, nem a mulher humilhada do passado recente, mas alguém firme, íntegra, que não precisava se impor para ser respeitada. Essa descoberta foi desconfortável. Também foi transformadora. Foi Paula quem sugeriu formalizar o trabalho do abrigo. Procurou orientação social, participou de reuniões, ouviu mais do que falava. Ingressou em um curso técnico de serviço social, conciliando estudos com a maternidade. As noites eram curtas, o cansaço constante, mas havia direção. Não buscava ascensão rápida, apenas consistência. Cada disciplina concluída era celebrada em silêncio. Enquanto isso, Marta passou a ser procurada por mulheres recém-chegadas. Não para conselhos complexos, mas para algo mais simples. Alguém que não julgasse. Ela se sentava ao lado, ouvia histórias de expulsões, traições familiares, doenças ignoradas. Não oferecia respostas prontas. Compartilhava presença. Aos poucos, aquele espaço deixou de ser apenas abrigo e começou a se tornar lugar de reconstrução. Um ano depois do nascimento da criança,
Novos exames confirmaram o que Marta já sabia pelo próprio corpo. Não precisava mais de medicação contínua para a artrite. Os médicos chamaram a melhora de incomum, difícil de explicar. Marta ouviu com respeito, mas sem surpresa. Não sentia necessidade de convencer ninguém. Sabia de onde vinha aquela restauração gradual, da paz que substituíra a revolta, da dignidade recuperada dia após dia. Com mais estrutura, o abrigo passou a acolher um número maior de mulheres. Marta sugeriu transformar a casa em uma pequena residência de acolhimento permanente para idosas abandonadas. A proposta foi recebida com cautela, mas aceita. As regras eram claras: limite de vagas, participação ativa das moradoras, foco em autonomia. Não seria um lugar de dependência eterna, mas de recomeço possível. Paula assumiu parte da gestão administrativa, sob supervisão. Cometeu erros, precisou corrigir decisões, ouviu críticas. Diferente de antes, não reagia com defensividade. Aprender a separar identidade de desempenho. Cada erro era tratado como aprendizado, não como ataque pessoal. Essa postura começou a inspirar outras mulheres mais jovens envolvidas no projeto. A relação entre mãe e filha seguia em construção. Não havia romantização. Em alguns dias, antigas feridas ainda se manifestavam em silêncios desconfortáveis. Porém, agora existia base sólida. Conversavam com honestidade, respeitando limites. Marta não se colocava mais como responsável por salvar a filha. Paula não esperava mais aprovação incondicional. O vínculo se sustentava em escolha mútua, não em culpa. A criança crescia em meio àquele ambiente improvável, não cercada de luxo, mas de histórias reais. Mulheres que haviam perdido tudo e reconstruíam lentamente. Paula fazia questão de que a filha estivesse presente, não como espectadora passiva, mas como parte de uma comunidade viva. A maternidade, que antes a assustava, tornou-se ponto de ancoragem. Com o passar do segundo ano, o impacto do trabalho começou a se espalhar. Igrejas locais, pequenos comércios e até profissionais de saúde passaram a colaborar. Não havia marketing, apenas resultados visíveis. Mulheres antes invisíveis agora caminhavam com postura ereta, retomavam contato com parentes, buscavam trabalho. O espaço se tornara referência discreta, mas eficaz. Marta raramente falava em público. Quando convidada a contar sua história, preferia permanecer nos bastidores. Dizia que não era sobre ela. Ainda assim, quem convivia de perto sabia que tudo havia começado com sua permanência firme, quando seria mais fácil desistir. Sua dor não fora apagada, fora transformada em estrutura. Certa tarde, ao observar o quintal cheio de vozes, Marta sentiu algo que não experimentava havia anos: plenitude silenciosa. Não era felicidade eufórica, mas alinhamento interno. Tudo o que havia perdido, casa, segurança, reconhecimento, dera lugar a algo mais profundo. Não um propósito inventado, mas descoberto no meio da ruína. Paula, ao seu lado, segurava a filha no colo. Olhou para a mãe e, sem palavras, reconheceu a trajetória que haviam percorrido. Não havia dívida emocional a ser paga, apenas gratidão madura. Sabia que aquela transformação não podia ser atribuída a esforço humano isolado. Havia algo maior sustentando cada passo, quando tudo parecia desabar. O propósito que nascera da dor não era grandioso aos olhos do mundo. Não rendia manchetes nem aplausos. Ainda assim, mudava destinos concretos. Mulheres antes descartadas encontravam lugar. Famílias eram reconstruídas sem negação do passado.
E tudo isso se sustentava em algo simples e profundo: a decisão diária de não permitir que a humilhação fosse o capítulo final. Marta costumava repetir em voz baixa que perder tudo havia sido o início de descobrir o essencial. Não como frase pronta, mas como constatação vivida. A dor não fora negada nem romantizada, fora atravessada. E, do outro lado, surgira uma missão silenciosa, firme e irreversível, construída com mãos que antes mal conseguiam se fechar. 5 anos se passaram, e desde aquela manhã em que Marta fechou a porta do antigo apartamento sem saber para onde ir. O tempo não apagou as marcas, mas redesenhou os significados. A casa de acolhimento agora funcionava de forma estável, com capacidade definida e regras claras. Mais de 40 mulheres passavam por ali a cada ano. Algumas ficavam poucos meses, outras mais tempo. Todas saíam diferentes de como haviam chegado. Não porque alguém prometesse milagres fáceis, mas porque ali ninguém era tratado como o resto. Marta caminhava pelos corredores com passos firmes. O corpo envelhecera, como era natural, mas as mãos já não a limitavam. Não usava mais medicamentos contínuos para a artrite. Em exames recentes, os médicos repetiram a mesma expressão cautelosa: melhora sustentada, difícil de explicar. Marta apenas sorria com respeito. Não sentia necessidade de discutir causas. Sabia que a restauração havia sido construída aos poucos, no silêncio, na paz recuperada depois da humilhação. Paula havia concluído a formação em serviço social e trabalhava oficialmente na casa, com salário simples e rotina exigente. Não buscava promoções rápidas nem reconhecimento externo. Sua postura era outra. Tomava decisões com cuidado, ouvia opiniões, assumia erros quando precisava. A maternidade a havia transformado profundamente. Criava a filha longe de excessos, mas cercada de histórias reais de reconstrução. A criança crescia sabendo que dignidade não vinha de status, mas de caráter. A relação entre mãe e filha não se tornara perfeita, mas verdadeira. Havia respeito, limites e conversas honestas. O passado não era varrido para debaixo do tapete. Era lembrado sem rancor, como parte da história que não precisava ser repetida. Marta não exigia compensações. Paula não carregava mais culpa paralisante. O vínculo se sustentava na escolha diária de caminhar juntas sem negar o que havia sido. A casa de acolhimento tornara-se referência silenciosa na região. Profissionais de saúde, assistentes sociais e voluntários indicavam mulheres em situação de abandono. Não havia placas chamativas, nem campanhas agressivas. O que atraía apoio eram os resultados concretos. Mulheres retomando autonomia, reconstruindo vínculos, recuperando autoestima. Pequenas doações continuavam chegando, sempre registradas com cuidado. Transparência permanecia a regra inegociável. Em encontros discretos, Marta costumava sentar-se no quintal ao fim da tarde. Observava o movimento, as conversas, os risos contidos. Em certos momentos, lembrava-se do banco frio da rodoviária e do silêncio daquela madrugada. Não com dor aguda, mas com clareza. Sabia que perder tudo havia sido o caminho inesperado para descobrir algo que nunca tivera quando parecia ter segurança: propósito. Quando alguém perguntava como conseguir atravessar tudo aquilo, Marta respondia com simplicidade. Dizia que no momento mais baixo, percebeu que ainda era vista. Que não precisou provar nada, nem negociar com promessas, apenas permaneceu. Para muitos, parecia pouco. Para ela, havia sido tudo. Paula, em conversas com mulheres mais jovens, compartilhava a própria história sem se colocar como exemplo ideal.
Falava dos erros, do orgulho, da queda. Não oferecia atalhos. Incentivava a responsabilidade e paciência. Sua transformação não vinha de palavras bonitas, mas de atitudes repetidas ao longo do tempo. Aquilo inspirava mais do que qualquer discurso. Em uma reunião simples, celebrando mais um ano de funcionamento da casa, Marta falou poucas palavras. Disse apenas que havia perdido tudo para descobrir que nunca fora abandonada. Que a humilhação não definira o fim, mas o início de algo maior. Que Jesus não a resgatara do sofrimento, mas dera sentido a ele. Não houve aplausos longos, apenas silêncio atento. Ao final daquele dia, Marta voltou para casa, não para um lugar de posse, mas de pertencimento. Caminhou devagar, com serenidade. Sabia que sua história não terminara no abandono, nem na dor, nem na reconciliação. Terminara em legado. Um legado construído sem ruído, onde ninguém mais precisava ser deixado para trás, e onde cada mulher aprendia, pouco a pouco, que ainda havia lugar para recomeçar.